Olá, estamos de volta com mais um episódio do projeto websérie Conversando com Lenine, uma homenagem ao centenário de nascimento do autor. Ele é financiado pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal em Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Cuiabá, com apoio do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso e a Academia Mato Grossense de Letras. No programa de hoje, falaremos sobre o Lenine político. E para isso convidamos o deputado estadual, vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso, o professor doutor também pela Universidade Federal de Mato Grosso, deputado estadual Allan Kardec. Seja muito bem-vindo, deputado, a gente agradece a sua presença aqui. E para falar um pouco dessa relação política e cultura, mandato e cultura, o senhor tem desenvolvido isso? A inspiração de Lenine é motivante? Primeiro, Samuel, eu quero parabenizar essa série de entrevistas aqui, conversando com o Lenine, e também parabenizar pela escolha do entrevistador. Você é um camarada que conhece de história, que conhece de política, e é disso que nós estamos falando, que conhece de cultura, é disso que nós estamos falando. Lenine é, sim, inspirador. Esse é um ano especial, um ano do centenário de Lenine de Campos Povas, que deixou um legado fantástico para nós na sociedade e especialmente para nós aqui do Instituto Histórico Geográfico e para mim, na condição de deputado estadual, depois de muito tempo, um deputado estadual que veio aqui do berço dos pesquisadores de História e Geografia, dos pesquisadores da literatura de Mato Grosso, a gente ir atrás das publicações de Lenine, olhar, pesquisar as suas teses, as defesas que ele fazia no parlamento, o seu linguajar rebuscado para a época, né? Então é um prazer estar aqui, é um prazer falar de Lenine, e ele é sim uma inspiração. Lenine foi 2 vezes deputado estadual, já jovem, assim como você, já acho que tinha 28 anos. Ele foi deputado estadual de 1900, constituinte, depois do período Vargas, em 47 a 53. Ele ficou 2 mandatos, foi eleito para a Assembleia Legislativa com 26 anos de idade, né? E ele tem algumas afinidades contigo, ele gostava de esporte, por exemplo, né? Ele tem várias pesquisas dele, estudos sobre o futebol e tudo mais. Você acha que os desafios de Lenine são os desafios de hoje também para o parlamento? São sim, inclusive, que coisa interessante, né? Parece que nós estamos vivendo novamente o tempo em que Lenine estava no parlamento. Ele foi um deputado constituinte, logo depois da concepção do Estado Novo veio as obrigatoriedades para a constituição dos estados, e ele estava lá com outros grandes pensadores. E naquele momento vem o Lenine também carregado de preocupação com o currículo escolar. Ele vem preocupado com que mato-grossenses nós estávamos formando. E um mato-grossense de caráter global precisava também ter o exercício físico, o esporte e lazer, aquilo que Lenine já escrevia, olha, um aluno saudável, um aluno que pratica exercício. Lá no parlamento? Lá no parlamento ele tem falas sobre isso. Se reflete hoje, né, quanto tempo depois de Lenine a gente está vivendo essa oportunidade de ver na prática pesquisas que ele já falava naquela época. Isso é uma coisa importante da gente deixar registrado sobre a vida e o perfil de Lenine. Ele era um homem das letras, um homem das artes, era um intelectual, criativo, e por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, porque quem trabalha mais na intelectualidade, geralmente ele não é ligado às questões administrativas. Lenine era extremamente cauteloso, extremamente estudioso no sentido da administração pública também. Foi eficientíssimo, foi secretário, olha aqui. Na condição de administrador, ele é um exemplo para nós. O arquivo público, até hoje, é uma das nossas referências de organização daquilo que nós produzimos, nosso acervo documental. E a gente vê um intelectual, um escritor, com certeza era um inquieto. Sim. Era um inquieto, né? Sim, buscando. Mas, ao mesmo tempo, ele fazia a sua introspecção para se organizar. Lenine é realmente um monstro sagrado de tudo isso que nós estamos vivendo na questão das iniciativas públicas, da história, da geografia e da organização política. Uma coisa que eu queria deixar aqui também registrado, é importante dizer que nós estamos fazendo uma repactuação histórica na Assembleia Legislativa. Eu apresento, inclusive agora, nessa semana que eu estou gravando junto aqui com vocês esse documentário, é uma propositura para a Assembleia Legislativa, um projeto de resolução
nomeando o Instituto Memória da Assembleia Legislativa, Instituto Memória Lenine de Campos Povos. Que maravilha, de primeira mão, notícia ótima. Você acha que isso vai ser aprovado? Vai ser aprovado por unanimidade, eu não tenho dúvida. Nós faremos a defesa oral e já estou conversando com os nossos pares. Eu acho que já demorou para isso acontecer, mas nada melhor que no seu centenário, a Assembleia Legislativa. Um ótimo presente para a sociedade mato-grossense, um espaço de memória importantíssimo para ele que viveu a vida cuidando do patrimônio histórico. Acho que também como parlamentar e relembrar a passagem dele importante lá no parlamento. Eu tenho a impressão que a passagem dele no parlamento foi importante também para a criação do nosso arquivo público. Ele ia corrigir os textos, ele era as atas. Então tem a memória dele. Então tem atas lá memoráveis. A ata de posse dele é uma ata que você lê aquilo que estava discutindo naquele momento com os intelectuais da época. Então você deu uma lida. Eu li tudo, né? nós estávamos vivendo um momento que havia uma discussão aqui em Mato Grosso da política externa. Eles estavam falando sobre a discussão no mundo, o que estava acontecendo na Europa, o avanço da questão da Palestina. Então é impressionante a capacidade de observação. Numa época que não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Eram correspondentes, né? Eram correspondentes. Muito bem. E eu queria fazer uma outra pergunta sobre especificamente futebol. Você pesquisou no seu mestrado, doutorado, a vida inteira a história do futebol de Cuiabá, que é uma paixão sua, inclusive. Deve ter ficado muito feliz agora com a habilitação do Cuiabá para a Série A do futebol brasileiro. E Lenine também, assim, igual a você, se dedicou a estudar um pouco da história do futebol, o seu início, a primeira bola, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouco dessa contribuição dele para esses primeiros registros de história e para a sua pesquisa e tudo mais. Sim, inclusive eu bebi na fonte, né? De vários, inclusive artigos de jornais, a qual ele comentava sobre as questões de futebol e especialmente uma preocupação que ele tinha sobre a nossa infraestrutura do futebol aqui. Ele era uma das personalidades que reivindicava com todas os argumentos de nós termos um estádio de futebol à altura do futebol cuiabano, né? Nós rivalizávamos com Campo Grande, rivalizávamos questão da divisão. Rivalizávamos com o norte paulista, com o norte paranaense, né? Então ele se preocupava também com essa questão, não tanto da organização dos clubes, quanto também da profissionalização do esporte. Então Lenine é um homem à sua frente e hoje, com certeza, ele deve estar feliz com o Cuiabá na primeira divisão. E ele foi determinante, por exemplo, para a construção do Dutrinha, né? Isso é uma parte importante da história, foi o primeiro estádio, né? Eu queria que você falasse. Essa passagem do Dutrinha, ela é fantástica, fundamental. Porque nós até então tínhamos o Campo do Comércio, o Campo do Bosque. O Campo do Comércio era onde? Só para localizar. O Campo do Comércio é onde hoje é a escola estadual Liceu Cuiabano. Ainda tem ainda. Ainda tem. Como chamar? Comércio? Campo do Comércio. Era particular? Passou a ser particular, mas era um campo que todo mundo utilizava. E o Campo do Bosque também, e o antigo Campo do Urique, que era em frente na Praça Pascoal Moreira Cabral. É a Câmara Municipal hoje. Mas o Campo do Comércio foi o primeiro estádio de futebol com arquibancada, com vestiário, com dimensões oficiais, e teve grandes jogos ali. Mas a construção do Dutrinha foi um marco temporal para Cuiabá e para Mato Grosso, porque registra um grande estádio de futebol no momento de expansão dos estádios de futebol no mundo. Sim. E no Brasil, especialmente pelo Maracanã, que é contemporâneo com o Maracanã, em 50. Sim. E mais que isso, uma coisa importante que está registrada, inclusive, no nosso doutorado. Não se construiu apenas o Dutrinha, pavimentou-se todo o entorno do Dutrinha com a pavimentação sólida, iluminação pública, o bondinho, o acesso para a chegada dos torcedores. E Lenine foi um dos grandes defensores da construção desse estádio. Tem uma passagem que o presidente, inclusive o presidente mato-grossense, Eurico Gaspar Dutra, veio e achou pequeno. Sim. Inclusive, esperava o Maracanã. Há uma mitificação dessa fala dele, né? É. Uma mitificação dessa fala dele, que achou pequeno e que achava que viria para o Maracanã. Mas para as dimensões do nosso futebol, sim, o estádio do Dutrinha naquele momento, a inauguração do estádio do Dutrinha naquele momento, foi um marco fantástico. Até hoje, inclusive o Dutrinha está fechado, né? Nós estamos falando do Dutrinha, infelizmente fechado há 4 anos aí. 4 anos. A gente espera que ele seja aberto para o público. Tínhamos futebol para um estádio maior, na minha opinião, sim, de pesquisador. Mas foi aquilo que nós conseguimos colocar ali naquele momento e a partir dali virou o grande palco do futebol para a nossa região. Depois do Dutrinha... Dutrinha cabia quantas pessoas? Só por curiosidade. A inauguração dele tinha 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Saímos no estádio do Bosque, mas chegou a ter 11 mil pessoas no dia da inauguração. Mas o estádio era aproximadamente para 7 a 8 mil pessoas. O estádio do Bosque era para 1.500 pessoas.
Estádio do Comércio era Não, para isso, então. 5 vezes mais. Então era 5 vezes mais. 20 e poucos anos depois, né, 2 décadas e meia, inaugura-se então o José Fragelli, Perdão. que foi um dos maiores do Brasil. Aí né? também, aí eu acho que aí sim. Aí forçaram. Aí sim, teve um estádio monumental. Que queria ganhar de Campo Grande novamente. Era guerra com Campo Grande, porque a gente precisa ter um estádio maior que o Morenão. O Morenão tinha que ser mais 45 mil pessoas, né? 45 Só foi na inauguração e depois também não lotou, né? Pouquíssimas vezes. Né? Então, assim, o futebol foi diminuindo de lá para cá, o que você acha? Com o Dutrin ali na década de 50, nós tivemos um futebol profissional mesmo, onde a gente começou-se a falar que o jogador, ele era jogador profissional, jogador de futebol em tempo integral. Sim. Jogador de futebol em tempo integral. Entendi. Nós tivemos um auge, nós tivemos um momento muito forte onde a elite cuiabana, a elite campograndense, a elite corumbaense, cacerense... E o Lenine estava ali na Federação de Desportos, ele torcia para o Dom Bosco, é isso? Sim, Dom Bosquino, assim como ele foi presidente, você também? Como também, eu também sou. Dom Bosquino. Coincidência de histórias de vida, né? Nós tivemos Lenine, nós tivemos Ranulfo logo depois, né? Ranulfo vem... é contemporâneo. Lenine foi da direção do Dom Bosco. Então nós tivemos muitos importantes vultos cuiabanos e matogrossenses envolvidos com o futebol. E tivemos a MEI, a Ana Maria do Couto, nós tivemos uma cuiabania inteligente e que investia no nosso futebol. Sim. E infelizmente depois tivemos um abismo aí de quase 3 décadas do futebol. Sem dúvida. Mas nós tivemos a retomada depois da Copa do Mundo, viu? Lembrando que nós estamos falando aqui deste livro importante de Lenine, que é Cuiabá de Outrora. São 4 capítulos especificamente sobre futebol, que influenciou e ajudou na construção da pesquisa do nosso deputado estadual, Allan Kardec. Então, esse é um livro importante e é uma contribuição para a gente relembrar os bons tempos do futebol quando se diz no Cuiabá na primeira divisão. Outra questão importante, quando o Lenine foi deputado estadual, 2/3 quase da Assembleia era cuiabano. Hoje essa realidade mudou um pouco. Você acha que os cuiabanos, apesar da densidade eleitoral dele na representação do universo, ele é pouco representado no parlamento? Qual a sua opinião sobre isso? Inclusive, Selmy, isso é algo que nós precisamos fazer um debate mais profundo nas nossas comunidades de Cuiabá e da Baixada. E isso é fato. Hoje nós temos 4 deputados legitimados como cuiabanos ou aqui da Baixada Cuiabá. 1/4 desses deputados, e aí não é nenhuma situação de xenofobia, ao contrário, acho que a gente tem que ter esses espaços, mas quem realmente representa os interesses da população de Cuiabá, de Várzea Grande, quem conhece realmente todos os bairros, quem conhece a dificuldade que nós temos de atração de empresas e indústrias para cá. Infelizmente, Selmy, nós temos aqui na região metropolitana de Cuiabá os municípios com DH mais baixo, com IDEB mais baixo do estado. Então, isso é uma preocupação muito importante que a gente tem que ter, uma vez que aqui em Cuiabá todo mundo vem buscar o voto e quando um cuiabano vai numa cidade do interior ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que isso, com a atuação desses parlamentares que são de Cuiabá, de Várzea Grande, de Santo Antônio, uma atuação mais forte e ele conseguindo levar uma mensagem... Isso pesa no financiamento e nas prioridades? Pesa com certeza, com certeza. Eu acho que a tendência é que a gente possa agora, com o novo sistema eleitoral de chapas puras, o pessoal buscar os seus espaços aqui em Cuiabá, daqueles que têm realmente o voto em Cuiabá para se eleger. Talvez a gente tenha uma maior participação a partir da próxima eleição de cuiabanos e cuiabanas. Muito bem. Em 1977, no governo de Garcia Neto, Lenine foi convidado e foi idealizador da Fundação Cultural de Mato Grosso, que seria a pedra fundamental, o início de uma política pública de cultura para Mato Grosso. E você teve a oportunidade recentemente, em 2019, de ser secretário de Estado de Cultura, praticamente um sucedâneo do assento que Lenine assumiu. Não é? Qual a importância dessa criação para a história da cultura de Mato Grosso? Novamente, Lenine se colocando na trilha da história como um agente transformador das realidades. A constituição da Fundação Cultural marca um momento importante para Mato Grosso, onde institucionaliza
que a cultura faz parte das políticas públicas prioritárias de um governo. A manutenção da nossa identidade, a manutenção do nosso fazer cultural começa ali, como política pública e investimento público para isso. Sim. E mais que isso, depois da constituição da Fundação Cultural, nós passamos a ter também a preocupação de alocação de recurso para a manutenção dessa Secretaria de Cultura. Lenine, quando foi deputado estadual, ele teve uma militância, para dizer uma palavra da nossa geração, muito forte em defesa dos funcionários públicos. Aliás, a história de vida dele prova isso. Ele foi o primeiro gestor a fazer concurso público praticamente em Mato Grosso. Ele fez concurso público para exator e para professor, porque até então o governo do estado era tudo indicação política, sem acesso transparente. Ele, na passagem da Secretaria de Administração, que você lembrou bem, ele conseguiu transformar um pouco essa realidade e organizar esse ambiente de acesso ao serviço público. E, além disso, ele foi no parlamento, ele defendeu pela primeira vez o direito do magistério a aposentar aos 60 anos de idade. Hoje em dia se discute aposentadoria de novo, hoje em dia se discute o fim do concurso público. Como que o deputado Alan se posiciona em relação a esses temas hoje na Assembleia? Primeiro, eu fico muito feliz de continuar essa luta. Tal e qual o Lenine, eu também sou filho de professores. Lenine era filho de professores. Muitas coincidências. Ele era filho de pai e mãe, né? Sim. Como a gente diz em Santo Antônio, 4 costados de professores, né? Pai, mãe, parteira, né? Então, eu também sou filho de professores. Minha mãe e meu pai, que bom, né, são professores. E eu também sou servidor público, senhor, assim como você é servidor público, que fez o ingresso no serviço público através de um concurso público, a qual o Lenine instituiu o ingresso no concurso público, antes era só indicação. E mais, eu espero também poder aposentar aos 60. Acho que eu não vou conseguir aposentar. Com o deputado estadual Allan Kardec, a quem a gente agradece estar conosco, registrando as suas memórias, a importância, o seu tributo, né, a sua homenagem. Eu queria que você, nas suas considerações finais, aqui com o Lenine, aqui nosso testemunho, aqui na nossa roda, nos olhando. Que olhar penetrante. Com esse olhar dele quase que de cobrança, né? Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que nos assistem sobre esse centenário? Primeiro, senhor, eu estou assim, muito feliz e emocionado de participar desse centenário, de estar na condição de membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico, espaço sagrado para mim e para nós que militamos na história, na geografia, na política, na cultura, na condição privilegiada de deputado estadual em um mandato legítimo, onde a gente homenageia 100 anos de vida de Lenine. Em nome da sua família, a doutora desembargadora Maria Helena Povas, meu amigo Eduardo Povas, meu amigo parceiro, jogador de truco espanhol, Eduardo Povas, e meu grande parceiro também, Lenine Neto, e toda a família, eu quero aqui deixar um grande registro importante para vocês. Que orgulho ter Lenine entre nós, que orgulho a gente ter conseguido ter um Lenine cuiabano, um Lenine mato-grossense, um Lenine que deixou para nós uma história de vida e grandes registros para que a gente possa seguir os seus passos. Agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico e agradecer à professora Neila Barreto, a nossa presidente, a professora Elizabeth Madureira, toda a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico e ao Suelme, que é esse cara que cada dia que passa tem crescido ainda mais nas questões da comunicação. E da história. Parabéns, Suelme, você é um historiador fantástico, você, além de historiador, é um contador de história. E isso é importante, né? Eu queria fazer um registro aqui antes de terminar a última entrevista, o seguinte, eu não tinha tanta expectativa sobre Lenine quando eu comecei a estudar lá 4 meses atrás. E foi a pesquisa e o envolvimento com a sua obra, com a sua história pessoal, que me deixou mais à vontade para conduzir esse projeto. E digo para você que eu fui surpreendido pelo Lenine. Ele me convenceu de forma positivamente sobre a necessidade real de relembrá-lo, de revivê-lo, como bons exemplos que nós temos a obrigação de deixar para a posteridade. Quer dizer, daqui a 100 anos, vamos reviver 200 anos com certeza e vamos ter outras oportunidades. E a gente termina a conversa sempre com o nosso tradicional Viva Lenine. Viva Lenine. Obrigado.